Olá, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui para mais uma entrevista da série de entrevistas com lideranças climáticas brasileiras e o nosso convidado de hoje é o Pedro. Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Pedro é assessor jurídico da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos e mestre em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Pará. E Pedro, a gente gostaria que você se apresentasse para a gente, por favor. Certo. Bom, eu também sou coordenador do programa Amazônia da Terra de Direitos e hoje faço um doutorado em desenvolvimento socioambiental pela Universidade Federal do Pará. E, assim, para complementar, você poderia falar como, quando e por que você se interessou pela temática climática? Então, a organização Terra de Direitos, da qual eu faço parte, ela inicia esse debate sobre terra e território, sociobiodiversidade, por volta de 2003. E com isso, inevitavelmente, a gente chegou ao debate do clima, principalmente a partir de 2009, as mudanças que estavam sendo projetadas no âmbito das COPs, o próprio debate do Código Florestal por criar instrumentos que estão ligados a uma governança climática a nível nacional, nos colocam dentro desse debate. Então, é inevitável, nesse momento, que se debata terra e território junto com o clima. Bom, você falou que você trabalha, né, nessa organização Terra de Direitos e que tem muito essa temática. Então, você poderia explicar para a gente um pouco sobre quais os projetos que você tem trabalhado nesse momento, as suas pesquisas? Certo. Então, pela organização, a gente tem assessorado alguns movimentos e organizações no estado do Pará, que têm encontrado necessidade de discutir e aprofundar o seu entendimento sobre o que são os contratos de rede, por exemplo, quais são os mecanismos de financiarização da natureza, e a Terra de Direitos tem acompanhado esse processo junto ao Grupo Carta de Belém, essa rede nacional que congrega entidades e movimentos num ponto de vista mais crítico sobre as falsas soluções climáticas, e é nesse sentido que a gente vem desenvolvendo uma série de atividades de formação e também de denúncia à atuação das empresas e à própria regulamentação que o Estado está dando para esses mecanismos de financiarização a partir dessa política nacional de mudanças climáticas. A Terra de Direitos também tem uma atuação no judiciário a partir de casos de litígio estratégico, que hoje a gente tem chamado de litigância climática, para que seja resolvido esses casos, quando não resolvidos pelo executivo ou pelo legislativo, que eles passem então pelo judiciário, a exemplo da ADPF 760, conhecido como ADPF do Desmatamento e Clima, em que se debate a repercussão da paralisação do PPC-DAN, do programa, do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, com a repercussão dessa paralisação para o alcance das metas climáticas no Brasil. Então, são alguns exemplos de estratégias desenvolvidas pela organização nesse momento. E, na sua opinião, quais são os maiores desafios que você vê dentro desse tema a nível social? Bom, é interessante verificar que não existe uma alternativa ou um discurso só, uma narrativa sobre clima. Então, são várias, e eu acho que uma das dificuldades hoje é de tentar caracterizar melhor qual a nossa narrativa sobre clima e qual realmente aquela que não apresenta uma falsa solução, como as empresas e o próprio Estado. Mas, claro que isso não é um dos principais desafios quando se tem hoje uma onda de negacionismo às mudanças climáticas, e isso é o nosso principal desafio, e praticamente não se tem a pretensão de mudar e a estrutura da sociedade impede que isso ocorra, mudar a forma de uso da terra para que ela haja uma justiça social, o acesso à terra, a garantia do território e um meio ambiente adequado e um clima equilibrado também. Então, acho que nós temos aí desafios enormes na prática cotidiana de tentar caracterizar melhor o que seria nosso ponto de vista e como ele se alia, por exemplo, a estratégias como a agroecologia, como verdadeira alternativa às mudanças climáticas.
e que a gente poderia ter aí um enfrentamento, digamos assim, não só das mudanças climáticas em si, mas todo o sistema que estrutura essas mudanças climáticas hoje. Bom, você falou do negacionismo e a gente realmente vê muito isso, mas quando a gente olha para a juventude, a gente acaba vendo a direção contrária, né? Muitos jovens engajados. Então, eu gostaria de saber como você vê o papel da juventude nesse processo. Uhum. Bom, tem sido já fantástica a experiência de diversos coletivos de jovens nessa pauta, eu acho que principalmente por estarem com o quente, né, da necessidade de estar discutindo isso e de envolver a juventude até na governança climática e ambiental do país, estou falando especificamente da realidade brasileira, e que essa conscientização sobre o problema das mudanças climáticas, ela realmente precisa acontecer desde cedo. E melhor forma também de colocar isso para a juventude é que sejam jovens falando para eles mesmos, de jovem para jovem. Eu acho que essa é uma estratégia que tem sido infalível dentro das mobilizações sociais, em diversas regiões, em diversos setores, e é fundamental também que essa linguagem mais apropriada para a juventude consiga dar capilaridade a esse debate sobre a iminência de uma emergência climática e de uma crise climática. Tá bom, Pedro, muito obrigada pela sua participação. O Observatório deseja muito sucesso na sua trajetória e que nós possamos trabalhar muito juntos ainda nessa caminhada. Obrigado, Beatriz. Tudo de bom para vocês.